Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 7ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor, que nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos estudando a unidade 2, Exemplos de Abnegação. E o assunto que abordaremos nessa unidade hoje é o supremo exemplo de autorrenúncia. Isto é a base da vida cristã estabelecida na história da salvação, que está em Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Finalmente, Paulo chega ao clímax do assunto pela qual ele vem preparando seus leitores. Este é o texto clássico da cristologia na Bíblia. Paulo está tratando de um problema prático na vida da igreja, exortando os cristãos à unidade, expondo seu pensamento teológico mais profundo para resolver o problema de desunião dentro da igreja. A teologia deve estar ligada com a vida. A teologia determina a ética e a doutrina. É a base para a solução dos problemas que atacam a igreja. A igreja precisa pensar teologicamente, unir teologia e ação. Todo sistema de pensamento deve converter-se em um caminho de vida. Toda a intenção de Paulo nessa passagem bíblica está em persuadir e impulsionar os filipenses a viver uma vida livre de desunião, desarmonia e ambição pessoal. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Se Jesus não é o nosso exemplo, então a fé é estéril e a nossa severidade morta. Assim, Paulo roga aos filipenses que vivam em unidade e harmonia, que deixem suas desavenças e discórdias, que abandonem toda ambição pessoal, orgulho e desejo de distinção e prestígio, e que abriguem em seus corações o desejo humilde e sem egoísmo de servir, que era a própria essência da vida de Cristo. O assunto da nossa aula hoje, nós falaremos da humilhação de Cristo. Ele voluntariamente abriu mão de seus direitos. Ele se esvaziou, isto é, renunciou à sua relação favorável à lei divina. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Ele renunciou às suas riquezas, à sua glória, ao livre exercício da sua autoridade. Ele serviu. Ele se tornou em semelhança de homens. Ele se sacrificou, morreu na cruz para remover o pecado, para satisfazer a justiça divina e revelar o amor de Deus. Veremos também a exaltação de Cristo, que é a obra de Deus. É uma exaltação incomparável. É uma exaltação que exige rendição de todos. Uma exaltação que é proclamada universalmente, que tem um propósito estabelecido. Mas antes do estudo, eu quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas e em letra minúscula. E pedir que vocês deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Participem de nossas aulas, é importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço que vocês também orem por esta obra e por todos os participantes e ouvintes. E não esqueçam de divulgar o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, maravilhoso e gracioso Pai, colocamos o nosso coração em sua presença, suplicando que ilumine a nossa mente, destrua toda a fortaleza, toda a resistência e falsas verdades, e nos dê discernimento. Retire tudo que possa impedir a nossa compreensão e disposição de coração para viver as verdades que estaremos estudando.
Como diz a sua palavra em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. O supremo exemplo da autorrenúncia. Vamos ver Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vimos aqui no versículo 5 a 11 do capítulo 2 de Filipenses o viver a humildade como Cristo. Paulo chama a atenção para duas verdades. A doutrina sempre deve estar ligada com a vida. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. E destacando a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Vamos agora descrever e fazer um resumo de cada destaque que fizemos da leitura dos versículos de hoje. Paulo escreve para os santos filipenses servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos. Eles teriam que aprender a ser desprendidos. Muitos reinos ao longo da história caíram por causa do egoísmo e da ganância. Mas o reino dos céus está estabelecido no serviço desinteressado aos outros. Jesus Cristo, o próprio Rei, veio como um servo e serviu a toda a humanidade, vivendo sem pecado e morrendo numa cruz. Se Jesus pode humilhar-se para descer dos céus e servir aos homens, os filipenses e nós, por conseguinte, podemos nos humilhar e descer de nosso orgulho e servir os outros. Vimos nestes versículos a base da vida cristã estabelecida na história da salvação. Paulo mostra duas coisas: a realidade tanto da divindade como da humanidade de Cristo. A doutrina cristã sempre deve estar conectada com a vida cristã. A doutrina é a base para a solução dos problemas que atacam a igreja. Todo sistema de pensamento deve necessariamente converter-se em um caminho de vida. Em uma vida livre de desunião, desarmonia e ambição pessoal. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Vimos que a igreja de Filipos estava sendo atacada por inimigos externos e por intrigas internas. E para corrigir os dois males, a igreja deveria olhar para Jesus. A humilhação de Cristo nos mostra 5 verdades. Primeiro, Cristo voluntariamente abriu mão de seus direitos. Jesus, antes da encarnação, era revestido de glória e majestade, como está em João, capítulo 17, versículo 5. Ele é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele sempre foi adorado pelos anjos no céu. Paulo descreve características inatas, imutáveis e inalteráveis, dizendo que Jesus é Deus em forma, em sua essência, em seu ser imutável. Tudo isso é divino. Cristo sempre foi Deus, ele sempre possuiu toda a glória e louvor no céu. Como o Pai e o Espírito Santo, ele sempre reinou sobre o universo. Cristo é Deus em sua natureza. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, abriu mão dela por amor aos homens. Não pensou em si mesmo, pensou nos outros. Jesus era o Criador e voluntariamente fez-se homem. A encarnação de Cristo enfatiza a grande lição de humildade como fator essencial para a unidade. Cristo se humilhou e nós também devemos nos humilhar. Jesus se esvaziou, renunciou sua relação favorável à lei divina, isto é,
Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa havia sobre ele. Ao esvaziar-se, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, como está em João capítulo 1, versículo 29. Ele era bendito eternamente, se fez maldito por nós, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 29. Ele renunciou suas riquezas, como está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Jesus renunciou a tudo, até mesmo a sua própria vida, como está em João capítulo 10, versículo 11. Ele renunciou sua glória celestial. Ele tinha glória como Pai antes que houvesse o mundo, como está em João capítulo 17, versículo 5. Ele desceu a este reino de miséria a fim de viver com os pecadores. Ele era adorado pelos anjos e veio para ser perseguido e cuspido pelo homem. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Ele submeteu-se ao Pai, como está em João capítulo 5, versículo 30. Ele era completamente humano e completamente divino. Cristo é a perfeita expressão de Deus em forma humana. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como o homem estava limitado a lugar, tempo e outras limitações humanas, ele não deixou de ser plenamente Deus ao tornar-se humano, embora abdicasse de sua glória e de seus direitos. Jesus serviu, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, como está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Ele assumiu a forma de servo. Ele serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, famintos, aos tristes e enlutados. Ele tornou-se semelhante aos homens. Ainda que toda a sua vida, e particularmente suas palavras e seus atos poderosos manifestem a divindade, isso tudo é escondido na carne. O caráter interno de Cristo revela a natureza de Deus e a apresentou externamente. Cristo tornou-se semelhante ao primeiro Adão, sem pecado. Mas, como o segundo Adão, fez-se pecado por nós, para vencer o pecado e nos redimir dele. Jesus tem sentimentos e intelectos humanos, além da aparência humana. Ele cresceu como menino e foi perfeitamente homem. Ele suportou tudo o que suportamos neste mundo. Tentação, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Sofrimento, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Desapontamento, como está em Mateus capítulo 23, versículo 37. Tudo que diz respeito à experiência humana, ele vivenciou. Ele se sacrificou, serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo morreu para remover o pecado, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, para satisfazer a justiça divina, como está em Romanos, capítulo 3, do versículo 24 ao versículo 26, e revelar o amor de Deus, como está em João, capítulo 3, versículo 16, e em 1 João, capítulo 4, versículo 10. A morte de cruz foi dolorosíssima. Havia um dito popular que dizia que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. Morria muitas vezes porque o crucificado passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente, com câimbras, asfixia e dores atrozes. A morte de cruz foi ultrajante. A pessoa condenada era açoitada, insultada, cuspida, depois tinha que carregar a cruz debaixo de escárnio da multidão até o lugar da execução. A morte de cruz foi maldita. A pessoa condenada à morte de cruz era considerada maldita, como está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Mas por que Jesus morreu na cruz? Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Pilatos o condenou por covardia. Ele foi para a cruz porque a santa justiça do Pai exigiu. O Pai o entregou por amor e porque ele a si mesmo se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós
e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. O pecado é a coisa mais horrível aos olhos de Deus. A santa justiça de Deus exige a punição do pecado, e o salário do pecado é a morte. O eterno amor de Deus puniu seu Filho pelos nossos pecados, o único que seria capaz de cumprir sua exigência, para poupar-nos da morte eterna. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Observamos nesses versículos também a exaltação de Cristo. Vimos 5 verdades declaradas. A primeira, a exaltação de Cristo é obra de Deus. O mesmo que se humilhou foi exaltado. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passa pela cruz, como está em Mateus capítulo 23, versículo 13, e em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Por causa do sofrimento da morte, que essa recompensa lhe foi dada, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e no capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 12, versículo 2. Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra a Jesus, a autoridade para julgar, como está em João capítulo 5, versículo 27, e o fez Senhor de vivos e mortos, como está em Romanos capítulo 14, versículo 9, fazendo-o assentar à sua direita, acima de todo o principado e potestade, constituindo-o cabeça de toda a igreja, como está em Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Porque ele se humilhou, ele foi exaltado. A exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Deus Pai enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa, no fato de ter recebido o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu esse nome por herança, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 4, e por doação, como está em Hebreus capítulo 2, versículo 9. O nome de Jesus agora é posse da igreja. Por meio do nome de Jesus, os enfermos são curados, como está em Atos capítulo 3, versículo 6. Os perdidos são salvos, como está em Atos capítulo 4, versículo 12. Os crentes são perdoados, como está em 1 João capítulo 2, versículo 12. Os cativos são libertos, como está em Lucas capítulo 10, versículo 17. E as orações são respondidas, como está em João capítulo 16, versículo 23. Paulo diz que devemos fazer tudo em nome de Jesus, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Somente os que confessam que Jesus é Senhor podem ser salvos. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Quem tem Jesus tem tudo. Na segunda vinda de Jesus, os 3 mundos vão se dobrar aos seus pés. Nos céus, os anjos e os remidos. Na terra, os homens, e no inferno, os demônios e os condenados. A exaltação de Cristo é uma exaltação proclamada universalmente. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Nenhuma língua ficará silenciada, nenhum joelho ficará sem se dobrar. Todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus é o Senhor. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. A exaltação de Cristo é uma exaltação que tem um propósito estabelecido. Primeiro, que todo o universo reconheça o senhorio de Jesus Cristo, que Deus o exaltou, o fez assentar à sua destra e o constituiu Senhor absoluto de todo o universo. Segundo, que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus, como está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Toda a glória que não é dada a Deus é vazia, é vanglória. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus, como está em João, capítulo 17, versículo 1. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus. Toda a vida e obra de Jesus apontam não para a sua glória pessoal, mas objetiva a glória de Deus. Jesus atrai os homens para si para poder levá-los a Deus. Na igreja de Filipos, havia alguns que tinham o propósito de satisfazer as suas ambições egoístas. No entanto, o único propósito de Jesus era servir a outros, ainda que isso lhe tenha custado a maior de todas as renúncias. O único centro das atenções de Jesus era Deus. Assim, todo seguidor de Cristo não deve pensar em si mesmo, mas nos demais. Não deve buscar os seus interesses, mas a glória de Deus. Queridos, assim nós chegamos
ao fim da nossa aula. Passaremos agora às nossas considerações finais. Cristo é a nossa mente. É bom entendermos que para Jesus cumprir a missão de salvar a humanidade do pecado, ele precisava se esvaziar. Então, ele não lutou para ser Deus. Pelo contrário, ele tomou a decisão de se esvaziar. A decisão foi dele mesmo, em tomar essa atitude para poder nos alcançar através de sua morte e de seu sacrifício. Sim, amados, Cristo é a nossa mente, e é nessas coisas que devemos pensar. Somos confrontados. Orientem-se tanto na vida comunitária como na vida social, segundo aquilo que vale na esfera do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, oriente-se pelo novo padrão de vida inaugurado pela obediência total de Jesus a Deus. Ele, embora filho de Deus, deixou sua posição de superior para mostrar onde e como Deus se revela, naquele que se identifica com os sem poder, com os fracos. E justamente por essa atitude coerente e obediente até o fim, é que ele se tornou Senhor. Deus o tornou Senhor. O padrão de vida que a comunidade deve buscar constantemente é esse padrão bem estranho ao mundo. Jesus, o Cristo, Rei humilde e por isso exaltado por Deus, ele trouxe uma nova maneira de viver. Ele trouxe uma nova maneira de viver, de conviver entre as pessoas, também entre as pessoas e Deus. A humildade não é uma atitude nociva à personalidade, nem depreciativa do valor humano. Uma renúncia voluntária tem sua origem na redenção de Cristo. A humildade cristã é obra de Deus na pessoa. É poder que converte o pensamento soberbo em mansidão e amor. O que é loucura para um homem sem Deus é poder diante do Senhor. Ser cristão implica converter a soberba do mundo em disposição de servir a Deus e ao próximo, em verdadeiro amor. Os impossíveis do ser humano são possíveis no amor de Deus em Cristo. Vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Pai Celestial, diante dos assuntos que abordamos em nosso estudo, suplico mais uma vez a sua graça, a fim de despertar em nós o agir do Espírito Santo, a fim de conservarmos e mantermos a unidade cristã, de desenvolver em nós a humildade em caráter, o fruto do Espírito, para sermos verdadeiramente imitadores de Cristo, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agradecendo a vocês pela audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.